tenho um pouco notado, da vida cotidiana, mas depois fui ver também tem até alguns dados, não sei o quão confiável que são da Confederação Nacional do Transporte, que indicou que de alguns anos para cá, acho que 2017 até 2024, tem uma queda, no número de usuários do transporte público. Uma parcela, acho que quase um terço deixou de usar e eu acho que quase também um terço reduziu o uso. No sentido de que uma boa parte da classe trabalhadora não tem a opção de não usar, uma boa parte da classe trabalhadora vai usar e ponto. Mas o que talvez a pesquisa indique é que, de alguma forma, uma parcela da classe trabalhadora, tem preferível ou não usar ou tentar usar outras formas. E o que eu queria te perguntar é se essas formas ainda também dentro do campo do capitalismo, que tem surgido dentro do transporte, como é que você analisa um pouco isso? Porque, por exemplo, sei lá, hoje o transporte público tá 7 e pouco, se a gente for pegar nas cidades, né, como Florianópolis, então a depender aonde que eu quero ir é mais fácil às vezes eu dividir um Uber, um 99 com alguém, com os meus colegas, com quem eu vou, com a minha família, do que eu pagar o transporte. E também para a locomoção intermunicipal, interestadual, também funciona a mesma coisa, que agora muitos não têm mais usado o transporte de rodoviária, mas têm usado tem uns aplicativos de ônibus, não sei se vocês lembram o nome, essas empresas que surgiram. Bus, era essas coisas. Isso. Inclusive, conseguiram proibir, né, não deixaram acontecer igual o Uber, né, o lobby ali dessas empresas rodoviárias atuou mais forte, né. Então tá mais limitado, Uhum. mas E sim. tem o BlaBlaCar também, que daí divide carona com o próprio carro. Uhum. Enfim, ou seja, o próprio sistema capitalista, ele vai encontrando outras formas que, do ponto de vista individual, inclusive do próprio cidadão que tá usando, parece melhor, digamos assim, né. Eu pego, vou de carro, mais rápido, tá dando até mais barato que o transporte público, mas não é que é melhor nesse sentido, parece é porque o transporte coletivo tá tão ruim que até Uhum. essa opção parece mais aceitável, né. Não sei como é que tem visto isso. Não, aí abre vários debates, né. Assim, o primeiro é essa premissa, assim, e o setor, né, o setor empresarial, principalmente das empresas de transporte coletivo, os donos, jogam muito a questão da pandemia, né, que é uma premissa falsa. Pessoa tem um estudo muito importante do IPEA, né, que mostra exatamente essa tendência, né, de substituição do transporte coletivo pelo transporte individual, e que não vem de hoje, né. Esse estudo é de 2011, se não me falha a memória. E aí já tem um gráfico ali que mostra, na década de 60, 85% dos deslocamentos eram feitos por transporte coletivo contra 15 do transporte individual. E aí aquele gráfico, né, de linha, aí as linhas vão se invertendo, então eles já previam que houvesse essa inversão, né, eh meados dos antes de 2020, né. Então na época já era 51-49, 51 coletivo, era 85 em 1960, em 2011, não me falha a memória, já era 51, então muito antes da pandemia. E, essa inversão vem exatamente da precarização, né. É um sistema que é precário e caro ao mesmo tempo, né, porque ele funciona para explorar a classe trabalhadora. Não funciona para, né, mais uma vez, para você atender um interesse social, né, da maioria da população que precisa ter uma boa mobilidade, né. E aí, além disso, você tem o lobby da indústria do automóvel, fortíssimo, né, a industrialização brasileira muito dependente da indústria automobilística. Né, e o lobby da indústria do automóvel está em infraestrutura urbana, né, gastam-se bilhões por ano para manter as ruas, pavimentadas para o transporte individual, isso é um subsídio para o uso do transporte individual, por exemplo, estacionamento gratuito, né, você alarga a via para você criar espaço de estacionamento, tudo isso é subsídio para o transporte individual. Então, historicamente, se, optou, né, por favorecer o transporte individual. Então, claro, enquanto o transporte coletivo sempre foi,
transporte para a população de segunda classe, né, você não precisa investir, né, ter um subsídio forte no transporte coletivo para que ele funcione de fato e atenda todo mundo, né, ele é esse transporte para o pobre ir trabalhar, para o pobre ir estudar, historicamente, né. E aí, óbvio, né, então essa é uma tendência que vem, né, de muito tempo, né, não é de agora, agora eles estão gritando que está perdendo, mas você pegar estudos aí, esse do IPEA, era muito referência nosso, assim, pré-2013, que eu indico muito, já mostra ali, né, que agora eu não lembro o dado, mas acho que a cada R$ 1 gasto no transporte coletivo, 3 ou 4 no transporte individual, né. Um cálculo que os economistas do IPEA fizeram na época. Não, como é que é essa A divisão? cada R$ 1, né, investido no transporte coletivo no Brasil, Uhum. isso na época ali, 2011, 3 ou 4 são investidos em subsídio para o transporte individual. Ah, o gasto com o que o Estado faz mesmo. Isso, exatamente, né, porque você constrói um viaduto, isso é um subsídio para o transporte individual, né. Então, pavimenta a rua, é subsídio transporte individual, né. Então, é muito grande. Isso aí, depois, se precisar, eu mando para vocês colocarem nas referências, né, para ver que eu não estou inventando nada, é um cálculo, né, economistas do IPEA, que não é um movimento social, né, é um órgão de Estado, ligada à secretaria da presidência, na época do estudo, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estou falando aqui, né. Então já demonstram há muito tempo, né, essa tendência de abandono do transporte coletivo. Então, não foi a Uber que criou, né, a tendência de perda de usuário de transporte coletivo, né, isso vem de antes. Claro, a Uber, né, esses transportes por aplicativo agudizaram o problema, né, a pandemia também agudizou um problema, mas era um problema que nós do Movimento Passe Livre já falávamos, né, em 2011 sobre isso, né, que se o transporte coletivo, se esse modelo de transporte, né, não fosse alterado de forma radical, né, quando a gente fala alterar de forma radical, controle, gestão e financiamento, né, modelo de financiamento, né, essa crise que já vinha de algumas décadas iria estourar, né, e a gente está aí, nesse cenário, né. Agora, sendo otimista, onde que esse fenômeno de redução do número de usuários do transporte coletivo no país não ocorreu? Nas cidades que implementaram tarifa zero. Tem esse dado Tem também? uma correlação direta, né. Então, o transporte coletivo, aí você pegar aí eh os dados são do Daniel Santini, que é um pesquisador muito competente, inclusive Daniel, estiver acompanhando, né, saudar, no livro dele Sem Catraca. Então, alguns dados aí, o transporte coletivo perdeu 1/3 dos seus usuários no período, se não me falha a memória, 2013 a 2023, 10 anos, 1/3, né. Vinha numa tendência de queda, e aí nessa década aí perdeu 1/3 dos passageiros, né. E onde que isso não ocorreu? Nos municípios que implementaram tarifa zero, todos tiveram um crescimento gigantesco no número de passageiros transportados, no número de viagens, todos, né. Eh, Coisa de 300%, 400%, né, então, pegar dados São Caetano do Sul, Caucaia, que é a região metropolitana de Fortaleza, Maricá, que é um grande, exemplo, né, porque é uma política que tem mais de uma década, a tarifa zero foi implementada lá em 2014, e se não me engano foi 1.800%, explodiu, né. E todas as cidades que implementam, no mínimo, você triplica, quadruplica o número de usuários, né. Então Eu vou pedir um então favor para tu depois mandar algumas referências básicas, porque como você pesquisa e tem bastante leitura, talvez depois a gente pode até claro, claro. recomendar para o pessoal, Não, tem, né, a o gente Sem Catraca tem esses números, eu tenho eles separados em alguns slides, depois se quiser eu posso até, abrir aqui para trazer os números exatos para vocês, né, mas você tem
no país uma tendência de queda no número de passageiros, transporte coletivo, e onde implementou a tarifa zero, aquela, curva tendencial ali, né, do IPEA que eu falei, aquele gráfico ali de queda, né, se alterou, porque a tarifa zero funciona, né. E é interessante, porque você está falando da questão do transporte, mas essa tendência a saídas cada vez mais individuais é meio que uma tendência bastante geral no capitalismo, né? Parece que tudo que há de coletivo, de comum, ele vai se deteriorando a preço, a custa de começar a entrar as saídas sempre cada vez mais individualizantes, né? Então tudo vai se tornando cada vez mais individual. Parece que esse é um problema geral, que não diz respeito só ao transporte, né? Então sempre Esse é a o saída. modelo, né. E a ponto inclusive de que, bom, se a gente for colocar como uma das metas enquanto pensando ali, na nossa classe, na classe trabalhadora, assim, um dos elementos é, pô, ter o meu carro próprio, a minha moto própria, pra eu não precisar mais depender dessa porcaria de transporte, por exemplo, né. Tá entre um dos sonhos da nossa classe ter, por exemplo. É uma ideologia inclusive, Sim. né, muita propaganda, hein, também, né, claro, as condições materiais te empurram, né. A ponto de que a gente não consegue nem imaginar o quão melhor seria, inclusive, se a gente tivesse um sistema realmente com bom transporte, com transporte Vou falar uma diferenciado. anedota para você que eu não tenho até hoje, eu não tenho carteira de motorista, né, CNH. E uma vez, já faz bastante tempo, uma tia, assim, me perguntou: "Tá, mas por que que você não dirige? Por que que você não tem carro? Você não quer ter uma namorada alguma hora?" E para aquela minha tia do interior de São Paulo, assim, era inimaginável um homem bem-sucedido que com uma companheira não ter um carro, né. Então, assim, é um elemento ideológico muito potente, mas as condições materiais também empurram para isso, né. As pessoas não são masoquistas, né. A maioria da população brasileira não vai ficar usando o transporte coletivo por convicção ideológica, não, com quem pode sai, porque é um inferno, né, alguns deslocamentos são impossíveis, né, em questão de tempo perdido e de gasto, né, a gente chegou num ponto que é mais barato você andar de transporte individual do que transporte coletivo. Na maioria, talvez, dos deslocamentos, né, então, olha que absurdo, né. Então, mas quando você tem tarifa zero, você não tem isso. Eu achei aqui os dados, né, a primeira, que acho que é importante a gente, falar que o Brasil é o país com mais experiências de tarifa zero universal no mundo, uma referência mundial, né. E não é porque os nossos gestores são mais preocupados com transporte coletivo, obviamente, porque a gente tem um histórico de luta em torno, né, dessa pauta que empurrou para isso, né. Eh, e aí você pegar alguns casos, então Caucaia, né, implementou em 2021, aumentou de 2021 para 2023 444%, quadruplicou o número de usuários. Canoas, né, que implementou também, teve um aumento significativo. Maricá, como falei, 1.823% desde a implementação, né. São Caetano do Sul, 330%. Enquanto os ônibus municipais das 11 cidades mais populosas do país, né, todas elas capitais, perderam um terço dos passageiros entre 2013 e 2023. Então, caiu de 9,8 bilhões de passageiros para 6,9, né, perdeu aí, praticamente 3 bilhões de passageiros em uma década, E né. é interessante. E a tarifa zero quebrou essa tendência, né. Sim. Eu ia falar que é interessante porque, bom, claro, toda ideologia ela tem um lastro na realidade. Então é claro que essa ideologia que a gente tem, por exemplo, pegando ali, os nossos conhecidos, familiares, de, pô, ter o carro próprio para levar a namorada, etcétera, ele tem um lastro com a realidade que vai empurrando com que essa ideologia seja uma saída realística, digamos assim. Só que o interessante quando a gente entra na discussão é como ver como essa saída que o capitalismo oferece, na verdade, ela é uma saída falsa por vários motivos. Um deles, inclusive, é porque seria e é um caos, inclusive nas grandes cidades acontece
caos de mobilidade urbana que de duas uma, ou vai virar um grande engarrafamento, como já vira, ou vai virar tudo rua, pavimentação para poder fazer os Colapso ambiental, né, é. a gente tá passando por um período, não só Florianópolis, mas aqui quem vive aqui em Florianópolis sabe, quando qualquer chuva, a gente tem alagamento, enchente, alagamento. Por quê? Porque o carro demanda via pavimentada, você impermeabiliza o solo, você não tem mais como dar vazão. Então, assim, né, dos reflexos desse modelo apocalíptico, né, do de beneficiar o uso do transporte coletivo é o maior colapso ambiental, né. As nossas cidades têm que se preparar agora para conviver com enchente e alagamento, porque não tem área verde mais que dê conta de, absorver, né, a água das chuvas quando a gente tem mais chuva. E E aí a operação tapete preto, cada prefeito cria um nome novo, né, mas é isso, é que operação é essa? Tapete preto? de asfaltar, né, Ah, mais tá, tá. ruas. Não, o que eu ia comentar ainda sobre essa tendência da individualização, é que isso inclusive ocorre até na lógica do transporte da força de trabalho. Eu morava em Joinville, no norte aqui de Santa Catarina, e lá em Joinville o bairro em que concentra as indústrias é no norte da cidade, né. Então e tinha uma lógica que não sequer existia o transporte coletivo para ele era muito raro, e daí as próprias As empresas empresas tinham fretam. o frete, as vans, as combis, etcétera, para pegar os trabalhadores e me marcava muito porque, enfim, entre outras razões, eu morava, eu acho, numa distância que se eu fosse de carro, por exemplo, eu levaria 10 minutos e o meu transporte eu acho que dava quase 2 horas, Hum. mais ou menos. Então, até nessa lógica, até nessa função tá entrando essas saídas individuais, digamos assim, né, individualizando cada vez mais, etcétera.